Queria que você agora, em nome de Jesus, que abrisse a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. A gente vai ler do verso 11 ao verso 15. Creio que hoje nem precisaria de uma palavra. A palavra já foi ministrada através do testemunho da Bruna, né? Mas em nome de Jesus, porque tem a ver com o testemunho da Bruna, a gente vai falar um pouquinho, e que essa palavra, em nome de Jesus, possa fazer muita diferença na sua vida hoje, que possa ser o pão que te alimenta, que alimenta o teu espírito, que alimenta a tua alma, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Juízes, capítulo 6, a gente vai ler do verso 11 ao verso 15, que diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bienita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. E respondeu-lhe Gideão: Ah, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, ó Senhor, nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele disse: Ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre entre Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. E tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Amém? Glória a Deus. Palavra do Senhor, tenho certeza que vai falar muito aos nossos corações. Essa semana eu refleti bastante e pedi uma direção de Deus para essa palavra dessa noite. Pedi uma direção do Senhor para que eu pudesse expressar com muita clareza aquilo que Deus tem colocado no meu coração. A gente acabou de ver aqui algo acontecendo que na vida de um pastor é muito difícil. Porque sempre nós passamos, nós escutamos, nós ouvimos, sempre coisas acontecendo, problemas das pessoas, pedido de alguma área para que Deus possa fazer um milagre. A gente acaba se envolvendo na vida de muita gente. Então muitas coisas a gente escuta durante a semana, pessoas passando por dificuldade no enfermo, pessoas passando dificuldade na área do trabalho, pessoas passando dificuldade na área conjugal, pessoas lutando contra o pecado, enfim. A gente recebemos uma carga muito grande de problemas, de lutas das pessoas, e muitas vezes a gente fica sem saber o que fazer. Olha que acabou de acontecer um pouquinho antes da gente ler esse texto. A gente glorificou o nome do Senhor através da vida da Bruna e daquilo que Deus fez, e nós glorificamos ao Senhor de uma perda, que nós sabemos que para nós foi perca, mas para o Senhor, para a vida do Lucas, foi vitória, mas com coração pesado, porque ninguém gosta da separação. E o que aconteceu, e foi vontade soberana de Deus, foi a separação. O Lucas não está mais aqui com a gente. Então tem momentos que nós estamos aqui para celebrar a vitória, tem momentos que a gente está aqui com o coração triste, porque aquilo que nós queremos, aquela luta que nós estamos atravessando, e a gente acredita na vitória, às vezes não acontece da maneira que nós esperamos, e é feita, sempre acontece a vontade de Deus. Em resumo, nas nossas vidas, no nosso dia a dia como pastor, a gente diariamente sobrecarregado com lutas e dificuldades, e às vezes a gente fica até mesmo sem saber o que fazer. Por muitas vezes, às vezes eu escuto alguma coisa, estou ouvindo alguma coisa, e meu coração, meu espírito está em oração, pedindo para o Senhor uma sabedoria,
para poder lidar com aquela situação que eu estou ouvindo, porque a minha capacidade humana ela é limitada para poder resolver ou dar uma direção para aquela pessoa que está abrindo seu coração. A gente vive constantemente isso. Isso é o dia a dia de uma vida de um pastor. E eu, diante da experiência que a vida tem nos dado, de ouvir problemas aqui, problemas acolá, lutas aqui, lutas lá, eu consegui, através desse texto, identificar algumas coisas importantes que a gente precisa ter para poder entender o momento em que nós estamos vivendo, da luta que nós estamos passando. A minha oração é que no final deste culto, que você possa entender e compreender o momento em que você está vivendo, e que você possa, diante de uma direção que eu creio que Deus vai te dar, que você possa sair daqui não com a cabeça baixa diante do seu problema, mas você possa sair daqui ereto e confiante que Deus está na direção de todas as coisas. Amém? E eu levantei algumas questões importantes que refletem aqui na vida de Gideão e que tem muito a ver com o nosso cotidiano. Às vezes a gente tem passado por dificuldade, luta, e a primeira coisa que eu consigo identificar é a nossa, diante das lutas que nós atravessamos, é a nossa capacidade que a gente tem da gente não assumir as responsabilidades que cabem a nós diante do problema que nós estamos vivendo. Essa semana, eu e a Sara, nós fomos para uma reunião lá na Betânia. Betânia é uma casa de recuperação católica. E quando a gente estava lá, a gente comentou um pouquinho sobre a questão da espiritualidade na casa. Daí eu disse para ela que a nossa espiritualidade ela é fundamental para a nossa casa de recuperação, mas a gente nunca pode esquecer que apesar de sermos um ser espiritual, que a gente está pisando na terra. Então a gente tem que lembrar que tem muita coisa que nós passamos que não tem a ver com o espiritual. O espiritual pode até influenciar o momento que nós estamos vivendo, mas tem muita coisa que nós estamos passando que é racional, que não é espiritual. E ela disse isso também, que o desafio dela lá, nessa casa de recuperação, que é católica, mas cristã, e que eles também têm muita dificuldade com isso, porque se prega muito Deus, e às vezes as pessoas começam a achar que todos os problemas são espirituais, e a gente transfere a responsabilidade do momento que nós estamos vivendo para um ser espiritual, seja para Deus ou seja para o diabo. Então, muitas vezes, a gente é levado a entender, a gente é levado a pensar que o momento que nós estamos vivendo não é culpa nossa, é culpa do diabo. Ou é culpa de Deus que talvez não agiu no momento em que precisava agir para que pudesse nos livrar do momento que nós estamos vivendo. Então, nós não assumimos a nossa responsabilidade e transferimos a nossa responsabilidade. Eu creio que esse é um dos maiores erros que nós cometemos diante dos problemas que nós passamos. A gente precisa entender que muitas lutas que nós passamos e nós enfrentamos, a responsabilidade disso não tem a ver com o ser espiritual, nem da parte de Deus, nem da parte do diabo. Foi escolhas erradas que nós tomamos. Nós devemos substituir. Eu vi um pastor dizendo que muitas vezes nós temos que substituir a responsabilidade do outro por um lamento nosso. O que significa lamento? Da gente poder olhar para a situação e ver o quanto de culpa eu tenho por aquilo que eu estou vivendo. De você se lamentar, mas no sentido não de só ficar chorando diante do que está acontecendo, mas de você fazer uma retrospectiva se você não é o culpado do momento em que você está vivendo. Existe a influência do mal sobre algo que você talvez está vivendo? Sim, mas você pode perceber, quando você faz análise diante do seu problema, geralmente, a raiz do problema foi uma decisão sua, que você tomou. Talvez houve até, pode ser que tenha, uma influência do mundo espiritual, mas a decisão, muitas vezes, que te levou para a situação em que você se encontra hoje, foi uma decisão pessoal errada sua. E eu vejo isso acontecendo na vida de Gideão, nós acabamos de ler. Quando Deus começa a dizer para Gideão, vou levantar você para que você possa ser o homem que vai libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas. A palavra que Gideão fala, na hora que ele escuta Deus falando isso, a primeira palavra que ele faz, que ele diz, é essa. Deus, como que eu posso pensar nisso se
aquilo que aconteceu nas histórias dos nossos antepassados, do qual foram libertos lá do Egito, aconteceu lá, mas a gente não vê esse livramento acontecendo aqui. Então ele começa a transferir o momento em que eles estão vivendo, a dificuldade que eles estavam passando, como sendo responsabilidade de Deus. Então ele se isenta o povo da responsabilidade e começa a dizer, tem um responsável por isso que nós estamos vivendo, por esse momento tão difícil, do qual eles estavam sendo totalmente destruídos por um povo, na verdade não era só por um, era por mais povos, e que estavam vivendo um momento de calamidade. E ele começa a transferir, a responsabilidade disso, Deus, é vocês. Só que cadê esse Deus que eu escutei dos meus antepassados, que livrou o povo do Egito, e eu vejo esse Deus não agindo nesse momento em que nós estamos vivendo? Então ele transfere a responsabilidade. Daí se você for olhar no contexto, queria que você está com a Bíblia aberta ainda, vê o primeiro versículo do capítulo 6, quando começa a falar sobre esse momento em que o povo de Israel estava vivendo diante dos medianitas. O primeiro versículo do capítulo que a gente acabou de ler, diz assim, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então, qual é a causa do momento em que o povo estava passando de 7 anos de calamidade, sendo oprimido por povos, principalmente pelos midianitas? Aonde está a raiz do problema? O povo, que virou as costas para Deus. E Gideão estava querendo justificar o momento, dizendo que era Deus o culpado daquela situação que eles estavam vivendo. Assim tem sido a gente. Em que nome de Jesus, que nessa noite, diante da sua dificuldade, do momento em que você está passando, e estou dizendo aqui com toda a propriedade, porque da mesma maneira que eu estou pedindo para você, diante de uma direção de Deus, para que você possa fazer uma análise do seu problema, e reconhecer qual é a parte de culpa que você tem diante do momento que você está vivendo, da mesma maneira eu fiz. E eu posso dizer para você com propriedade que não é gostoso a gente fazer isso. Não é bom fazer isso. Porque é muito mais fácil a gente transferir a responsabilidade para alguém. Seja para um ser espiritual, ou seja para nossos pais, nosso patrão, nossos irmãos, ou alguém que errou com a gente, que a gente está querendo jogar a culpa nele do momento em que nós estamos vivendo. Mas se você for analisar na raiz, você vai ver que muitos, não todos, mas muitos dos problemas que nós enfrentamos, a raiz da culpa, o culpado de tudo isso, foi nós que erramos. E eu queria que, ainda continuando no texto, eu queria que você fosse agora para o capítulo 6. Olha a atitude que levou Deus a poder falar com Gideão, e Deus planejar um momento para que o povo pudesse ser liberto diante da luta que eles passavam, que trouxesse a cura. Está no capítulo 6, verso 6, diz assim, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por conta dos midianitas, e o Senhor lhes enviou um profeta. Daí continua o texto. Nesse momento em que o povo reconhece os seus erros, e ele começa a buscar em Deus, para que Deus pudesse socorrer diante das lutas que eles estavam passando, foi que Deus entrou com providência e começou a agir na vida de Gideão, para que pudesse trazer cura, para que pudesse trazer libertação para aquele povo. Diante dos nossos problemas, trazendo para a nossa realidade hoje, porque a palavra de Deus se renova todos os dias, que atitude nós precisamos tomar diante da dificuldade e problemas que nós enfrentamos? A primeira, fazer uma autoanálise do problema. A gente olhar para o problema com um olhar crítico e descobrir quem é o causador da luta e do problema em que eu estou vivendo. Aonde está a raiz do problema que eu estou enfrentando? E a partir do momento que você reconhece isso, você colocar o seu joelho no chão, clamar ao Senhor pela sua misericórdia e que o Senhor possa intervir no seu problema. Essa é a fórmula que nós devemos ter diante das nossas dificuldades. Amém? Será que a gente tem feito isso?
Será que muitas vezes é dessa forma que nós temos agido? Segunda coisa que eu vejo diante dos problemas que nós temos e desafios que nós temos que sofrer e passar, porque a luta vem para todo mundo, a dificuldade todos nós passamos. É utopia, é algo que não acontece, a gente dizer que nós vamos ter uma vida cristã aqui, e por termos optado por uma vida cristã, a gente não vai ter problema nenhum. Se tem alguém que está lá fora pregando sobre isso, eu posso dizer com toda a propriedade, eu coloco o dedo na fuça dele e digo, você é um mentiroso. Porque a minha Bíblia, a palavra de Deus, ela diz com clareza que no mundo nós iríamos passar por aflição. Então está claro, não é promessa de vida 100% resolvida aqui na terra, a nossa opção por Jesus. Quando a gente opta a nossa vida por Jesus, entregamos nossa vida para Ele, existe uma vida que está resolvida, nossa vida na eternidade. Mas aqui no mundo, Jesus disse, não enganou ninguém, no mundo tereis aflição. Então a gente vai passar por dificuldade, seja dificuldades que foram causadas por nós mesmos, como eu acabei de dizer, ou seja por dificuldades e lutas que são alheias a decisões nossas, porque tem coisas também que nós passamos que não tem a ver com a gente, não foi você que errou, foi circunstância da vida, foi algo que aconteceu que não está debaixo do nosso controle, e pode vir, e pode acontecer com qualquer pessoa. A gente disse aqui do Lucas, o Lucas estava com capacete, estava andando com moto, não sei como foi, se ele errou ou não, eu sei que ele foi causado um acidente, nesse acidente ele bateu a cabeça, foi em coma, passou por alguns dias em coma, 8 dias, depois veio a falecer. Então tem coisas que não está sob o nosso controle, tem fatalidades que acontecem na vida do crente e do não crente. A gente passa por circunstâncias difíceis, seja porque nós causamos, ou seja, talvez que nós não causamos, mas passamos por luta. Sabe o que muitas vezes nos impede para a gente poder vencer as lutas e nos trava, muitas vezes? É o medo. O medo nos paralisa. Se você for começar a olhar pelos desafios que você tem na sua vida, e for olhar a postura que você está tendo diante desses desafios, você vai poder entender como o medo ele é importante. Tanto ele influencia negativamente, mas também ele é importante para a gente. Quer ver? Vou dar uma ilustração, você vai entender. Se você soltar uma criança de 2 anos, quantos anos tem o Davi, Sara? 3 anos, o Davi. Se um adulto não estiver cuidando dele dentro da igreja e ele sair para fora, ele vai tomar cuidado, ele vai ter medo em atravessar a rua? Não vai, porque ele não vai temer a rua, porque ele não teve experiência para poder entender que lá na rua e atravessar a rua, ele não tem consciência disso, ele não tem medo, e esse não ter medo pode causar um acidente, você concorda comigo? Então o medo, nem nós, de atravessarmos a rua, causa em nós algo positivo, porque a gente não vai atravessar a rua de qualquer jeito, a gente vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, para ver se está em segurança para a gente atravessar. Então o medo, na sua totalidade, ele nos ajuda. O medo, ele contribui para que a gente possa ter uma vida muitas vezes sadia, ela nos ajuda. Mas ele é algo negativo na nossa vida, porque o excesso do medo muitas vezes nos paralisa. Muitas vezes a gente puxa o freio de mão da nossa vida, não vai nem para frente nem para trás, na resolução dos nossos problemas, porque nós estamos temendo algo. Quando os meninos saem da casa de recuperação e alguns vêm dizer, essa semana alguém disse para mim, falando assim, pastor, eu estou com medo de estar lá fora. Eu falei, glória a Deus por isso. Porque muitos que não tiveram medo, não estão de pé hoje. Porque se acharam e se sentiram Superman, e deixaram até mesmo de buscar a presença de Deus, achando que é o Todo-Poderoso, se arrebentaram lá fora. O medo de estar lá fora, ele é sadio na nossa vida. Então você vai vigiar, você vai cuidar, você vai tomar alguns cuidados para que você possa ter a vida lá fora, uma vida de sobriedade. É bom. Só que o medo, ele não pode te paralisar lá fora. O medo de você ficar lá fora paralisado não vai fazer você crescer. É para você temer, mas numa base moderada,
Porque senão, se for excesso, você não vai nem sair de casa. A gente teve alguns meninos que eu tenho relato, que eu tenho pessoas que me ligaram, pais que me ligaram, que não tinham condição de sair de casa, entraram em crise de pânico, depois que saíram da casa de recuperação, entraram em crise de pânico. Eles não conseguiam sair do seu quarto, tamanho medo que eles estavam de viver uma vida lá fora, depois do tratamento. O que significa? Excesso de medo. A gente tem que zelar, cuidar, ter o medo moderado, mas a gente tem que entender que apesar de a gente ter receio e medo, Deus está cuidando de nós lá fora e diante dos desafios que a gente tem para vencer. O medo não pode te paralisar, irmão. Eu vejo gente, escuto pessoas que estão com freio de mão travado, não conseguem nem para frente nem para trás por conta do medo. Que em nome de Jesus, nessa noite, se você está assim, que você possa se sentir acolhida do Espírito Santo sobre a sua vida, e que em nome de Jesus você possa sair daqui temeroso, mas com o freio de mão solto para romper lá fora. Com cuidado, com zelo, mas que você possa, em nome de Jesus, levar uma vida sadia lá fora e conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida lá fora. Amém? Que possa vencer os desafios, que possa vencer os problemas, que você possa encarar os seus problemas sem medo, sem receio, sabendo que Deus está cuidando de você. Olha só a palavra que Deus entrega para Gideão no último versículo que nós lemos aqui, agora no versículo 16, ele diz, porque eu estarei com você, vai ser como se fosse uma vitória de um homem só, ele diz. Então é como se um homem só, um homem com todo o poder de Deus, ia vencer os medianitas. Não sei se você conhece a história de Gideão, o que acontece depois daqui. Ele é desafiado a fazer algumas coisas e temendo a Deus, e sabendo que Deus estava com ele, ele faz algumas ações, ele é perseguido. E ele começa a levantar uma guerra por conta das ações que ele tomou dentro de uma direção de Deus. E ele vai, o povo se levanta, o povo do leste, se levanta os medianitas, os amalequitas, eles se reúnem, se levantam um exército poderoso para destruir o povo de Deus. E nesse mesmo momento, Gideão faz algumas provas com Deus, que você conhece talvez a história, e ele pede confirmação da parte de Deus para ver se era ele mesmo que ia vencer, que ia ser usado por Deus. E uma das coisas que você vê aqui, nesse contexto de Gideão, que ele se sentia inferiorizado diante do problema, por isso que ele era paralisado com o medo. Em nome de Jesus, se você se sente assim, vai sair da sua vida esse espírito de inferioridade, irmão. Se você for ver aqui, que Gideão fala para Deus, ele diz assim, como que vai ser eu, se eu sou o menor da tribo de Manassés? Eu sou da família mais pobre e sou o menor da minha família. Como é que o Senhor vai me levantar? Sabe por que Deus vai levantar Gideão? Porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios, irmãos. Deus confunde aqueles que não, Ele usa aqueles que não são para ser aqueles que são, através dEle. Deus quer usar a sua vida, independente do inferior, do espírito de inferioridade que tenta acabar com você e dizer que você não vai conseguir. Em nome de Jesus, isso está quebrado na sua vida. Você vai conseguir em Cristo Jesus, você é vitorioso. Em nome de Jesus. Gideão se sentia inferiorizado, daí Deus dá uma palavra para ele para dizer que ele não estava sozinho, que a força que ele precisava unicamente era de Deus na vida dele. E eles vão e ele levanta um exército. Acontece um monte de coisa, ele levanta um exército. 32.000 homens. Gideão consegue contagiar com a palavra, através de Deus na vida dele, para que se levantasse um exército poderoso para vencer esse exército do leste. E quando ele vai para a batalha, Deus fala assim, peraí, você está com muitos homens. Antes de a gente prosseguir aqui, a gente vai ter que dar uma peneirada nesses 32 caboclos aí que se levantou para poder ir para a guerra. Primeiro a gente vai tirar os medrosos, aqueles que estão amedrontados. Sabe quantas pessoas voltaram para suas casas porque estavam com medo de ir para a guerra? De 32.000 homens, 22.000 homens abortaram o processo de guerra, voltaram para casa com medo. Ficaram 10.000. De 32, 22.000 homens estavam com medo e foram embora. Por que será que Deus mandou esses homens ir embora? A gente vai entender depois no contexto que era para o nome de Deus ser glorificado.
porque Deus ia mostrar para o povo de Israel, não era a quantidade de homens que ia vencer a guerra, mas era Deus na vida de Gideão. Era para isso, para o nome do Senhor ser glorificado. Mas eu posso entender que a primeira peneirada foi porque muitas vezes o medo das pessoas pode nos contagiar e pode nos prejudicar a gente poder conseguir avançar. Irmão, em nome de Jesus, que você não possa ter mais medo, que o medo possa ser moderado e sadio na tua vida, na proporção que seja sadio em você, mas que você possa entender que para você vencer os desafios das lutas que você está passando, a única chave de vitória chama-se Jesus na sua vida, Deus na sua vida, amém? Glória a Deus. Então a gente vai vendo aqui, vamos prosseguir mais um pouquinho. Se você for analisar o contexto aqui, do final de tudo que acontece na vida de Gideão, a gente vai ver que do exército, que era 32 mil homens, passou a ser 300 homens, porque Deus foi peneirando, até ficar 300 homens, e diante de um exército poderoso do leste, que era formado por vários povos, Deus foi glorificado na vida desses 300 homens, na vida de Gideão, e Gideão venceu essa batalha, libertando o povo desse momento em que eles estavam vivendo. Queria dar uma palavra para você, em nome de Jesus. Uma das coisas que nós precisamos diante dos problemas que nós atravessamos, é a gente ter bom ânimo, é a gente entender, conseguir com os nossos olhos espirituais, não valorizar os nossos problemas, mas a gente olhar com os olhos para o Senhor, que é o que cuida de nós e que dá para a gente a garantia da vitória. Você não pode ir para uma batalha, você não pode prosseguir na luta que você está passando, pensando somente que você está sozinho e na capacidade sua. Você precisa ser, em nome de Jesus, inundado com o ânimo que vem do céu, para que você possa, em nome de Jesus, conseguir vencer as dificuldades, atravessar os problemas que você tem passado. Você precisa ter ânimo. A gente vê isso em vários momentos, seja no Velho Testamento, seja no Novo Testamento. Deus falando para as pessoas que elas precisavam se esforçar e ter bom ânimo. A gente pode ver lá na época de Josué, quando morreu Moisés, Josué estava aborrecido, entristecido, se sentindo pequeno diante da missão que ainda tinha, de levar o povo até a terra de Canaã. Daí ele começa a se lamentar, daí Deus diz para ele, Moisés é morto, acabou Moisés, a história de Moisés se encerra-se aqui, mas tem uma nova história para você, por isso levanta a cabeça, tem bom ânimo, se esforça, atravessa o Jordão, leva esse povo para conquistar a terra prometida. A gente vai ver em vários momentos, nós tivemos uma palavra nessa semana na chácara, de 2 Crônicas, capítulo 15, verso 7, que diz a mesma coisa, se esforça, não desfaleça as suas mãos, porque tem uma recompensa para você. A gente não ouviu isso essa semana na casa de operação? Irmão, em nome de Jesus, que você possa ter bom ânimo, que você possa levantar a sua cabeça diante da dificuldade que você está atravessando. Que aquele espírito de dizer que eu sou coitadinho, que eu não vou conseguir, que eu não posso, que possa sair da tua vida em nome de Jesus. E que você possa olhar para as circunstâncias da sua vida com os olhos do Senhor. Talvez se você vê com os olhos naturais os seus problemas, ele é maior que você. Por isso que tem gente, muitas vezes, que estão deitados numa cama em depressão profunda. Porque não consegue ver saída diante do problema que está vivendo. Porque está contemplando o momento, a dificuldade, a luta que está atravessando com os olhos naturais. E quando ela vê com os olhos naturais, com os olhos racionais, ela vê que o problema é muito grande e ela não consegue vencer esse problema. Ela se abate, está deitada numa cama, numa depressão, numa doença da alma. Agora, quando a gente entende que esse Deus que nós servimos é muito maior que os nossos problemas, a gente começa a enxergar Ele com os olhos do Senhor. Irmão, em nome de Jesus, pode se preparar, porque você vai dar muito glória a Deus pela vitória que o Senhor vai te dar. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Que você possa encarar os seus problemas, pensando e sabendo que Deus é com você. Se você está vivendo uma vida de santidade, se você está buscando uma vida de oração e jejum, como a gente aprendeu hoje de manhã na Escola da Fé, se você está dedicando a sua vida para servir ao Senhor, pode começar a glorificar a Deus, porque Ele vai te ajudar nos momentos difíceis que você está atravessando.
O milagre pode até não acontecer, mas esse probleminha não vai interferir na sua felicidade, na sua alegria, na sua paz. Você vai depois lá na frente entender por que às vezes não aconteceu a vontade de Deus, foi que não acontecesse o milagre. Mas esse milagre, esse não de Deus na sua vida, não vai impedir você de romper e de crescer nele, de ser um vitorioso. Então entenda isso, em nome de Jesus. Não quero que você saia daqui, talvez você entrou dessa forma aqui, como se sentindo coitadinho. Sabe daquele assim, coitado de mim, olha as circunstâncias da minha vida, olha a situação que eu estou vivendo. Não, irmão, em nome de Jesus. Se você está passando por uma luta muito grande, eu tenho uma palavra para você, significa que você é grande. Porque a palavra de Deus diz que a tentação que nós passamos nunca é maior daquilo que nós podemos suportar. E para aqueles que são fracos na fé, Deus complementa, Jesus complementa. Aquele, quando for maior, porque você está fraco na fé, eu intervenho em seu cuidado. Em nome de Jesus, você vai conseguir vencer. Só que você precisa encarar as coisas com os olhos do Senhor. Manter sua vida em santidade, buscar Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, que os desafios que estão te esperando lá fora, seja hoje, seja amanhã, e na hora que vir, você vai conseguir vencer em nome do Senhor Jesus. Amém? E por último, sobre problemas e lutas que nós atravessamos, tem coisas que a gente não vai encontrar explicações aqui na terra. Tem coisas que, respostas que a gente vai passar por lutas e a gente vai ter explicações só quando a gente chegar no céu. Não busque explicação terrena, porque você não vai conseguir. Porque às vezes Deus diz, diante dos problemas que nós estamos passando, Ele é poderoso para poder nos dar a vitória, mas Ele tem os seus motivos e a sua vontade. Às vezes a gente recebe o não de Deus. Mas o não de Deus, para aquele que está firmado nele, Ele não te paralisa. Ele faz você, mesmo diante do não e talvez da falsa derrota que você teve, Ele vai levar você para lugares maiores que você nem imagina. Ele vai levar você para um momento de superação. Eu lembro quando a gente começou, há alguns anos, 2007, quando nós começamos o projeto Sou Vivo, quando nasceu a associação, a gente batizou o nome de Davi Miller por causa do menino, que eu já falei aqui. Então, o nome da associação do projeto Sou Vivo é Associação Beneficente Davi Miller. Quando esse menino morreu, foi uma tristeza na igreja. Mas nós entendemos que era o não de Deus. Hoje a gente pode olhar para trás e dizer que esse menino foi na hora certa, porque ele estava no seu melhor momento com Deus. E ele foi pregado isso no dia do velório dele, que ele ia ser a semente para que grandes coisas o Senhor poderia realizar através da vida dele. Olha para trás, 9 anos atrás se passaram. 11 anos, porque foi em 2007 que ele faleceu. 11 anos. E vê o que nós estamos vivendo hoje, fundamentado numa ONG, numa associação, num projeto que leva o nome desse menino, que foi a semente de tudo isso. Deus sabe de todas as coisas. Quando a gente ouve um não de Deus, quando a gente está conseguindo vencer, talvez pode vir uma derrota, como a gente disse aqui, de algumas pessoas, que nós estamos pedindo o consolo de Deus para a vida delas, que pode vir. Em nome de Jesus, Ele dá a condição para você superar esse momento e que você possa avançar e não ficar paralisado. Deus dá. Essa semana eu fui com o Joel ir no presente que transforma. Joel foi meu companheiro de sábado. E eu, quando eu olho para o Joel, eu fico feliz, Joel. Você me inspira, cara. Diante de Deus, você é uma inspiração para mim. Porque todo o tempo que eu estou mais perto agora do Joel, e conversando até mesmo sobre o acidente dele, eu não vi em nenhum momento o Joel se lamentar por ele ter perdido o braço. Eu não vi em nenhum momento ele falar que Deus talvez não foi justo com ele por ter tirado um braço dele. Mas eu vejo um menino que ele está se superando, que ele está avançando e ninguém vai segurar ele. Porque ele entendeu que mesmo sem o braço, dele ter perdido o braço, mas Deus continua com ele e tem sido o alicerce para que ele possa continuar vencendo. E vai vencer. Você vai ouvir falar muito do Joel. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Agora tem gente que diante de uma dificuldade, talvez que o Joel atravessou, está com o coração chorando todos os dias, porque aconteceu uma fatalidade. Vou usar o Laurindo. Essa semana eu estava mostrando o quadro da chácara para um menino, que foi lá no dia do aniversário.
o Clebinho, e o Clebinho viu uma foto do Laurindo. Daí ele disse assim, o Laurindo é uma benção, eu fui numa palestra, eu usei ele como referência. Foi ou não foi? E ele disse assim para mim, eu disse para ele, falei, o Laurindo, ele ministrou na vida de muita gente aqui durante 9 meses que ele teve aqui na casa. Porque o Laurindo, ele não conseguia estar rastelando, ele não conseguia estar lá no chiqueiro, ele não conseguia jogar bola, ele não conseguia fazer quase nada. Ele ficava na frente ali do refeitório, com a sua cadeira, dependendo de todo mundo, mas ele estava ali com um sorriso no rosto. Eu via gente se reclamando porque tinha que rastelar, porque tinha que fazer alguma coisa. Eu imagino que passava na cabeça do Laurindo, dizendo assim, ó, aquele que está reclamando porque chutou uma pedra, eu queria estar chutando aquela pedra. Mas você nunca ouviu isso da boca dele, só viu um homem que estava com um sorriso e consolando o coração daqueles que estavam perfeitinhos diante de Deus. Eu nunca vi o Laurindo reclamando pela situação que ele está. Ele é um homem que ensinou muita gente, quem está na casa, ficou com ele e esteve com ele nesse momento, eu tenho certeza que você tem testemunho para contar aquilo que o Laurindo foi da parte de Deus na comunidade terapêutica. Irmão, em nome de Jesus, tem coisa que a gente não vai ouvir explicação, não vamos ter explicação, mas que em nome de Jesus, que nós não possamos nos paralisar diante das lutas que nós estamos atravessando, que a gente possa a gente possa adaptar as percas que às vezes vêm, mas não vem para o mal, vem para o nosso bem, porque Deus, Ele conhece todas as coisas. Eu fico vendo a vida para mim é como se a gente fosse um barco no meio do mar, a gente estivesse no oceano, que a gente não vê o fim, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás, e a gente diante daquele mundaréu de água, que a gente não sabe a profundidade, nós não temos dimensão onde nós estamos, mas você é um barquinho ali, e quando vem a tempestade, muitas vezes a gente está lutando para poder parar a tempestade, mas a gente não tem poder para isso. O que a gente precisa e tem poder de lutar durante a tempestade, porque nós temos uma garantia de Deus que a tempestade um dia vai passar, em nome de Jesus. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus disse. Então a gente tem que se adaptar aos momentos difíceis que nós atravessamos. Então se você está aqui hoje chorando por uma perca, irmão, limpa as lágrimas dos teus olhos e começa a glorificar a Deus, porque Deus tem propósito em todas as coisas. Se aconteceu alguma fatalidade que está entristecendo o seu coração, em nome de Jesus, para de pensar nisso, para de frear a sua vida por conta dessas circunstâncias, se adapte a ela e prossiga. Pega esses homens que nós estamos conseguindo ver com os nossos olhos naturais, siga o exemplo deles e avança, em nome de Jesus. Eu quero passar um vídeo que eu vi hoje à tarde. Esse vídeo tem 5 minutos. E que fala dessa superação aqui, tanto do Joel como do Laurindo. E eu queria que você pudesse assistir e que você pudesse entender o que eu estou querendo dizer. Em nome de Jesus, os problemas, as lutas, talvez eu falo falsas derrotas, porque são derrotas que não te paralisam, que às vezes Deus pode usar para o teu crescimento. É dificuldade que você atravessa, mas é para o teu crescimento, é a vontade soberana de Deus sobre a sua vida. Então soa como uma perca, mas lá na frente a gente vai ver que a gente mais ganhou do que perdeu com essa perca. E eu vou mostrar para você esse vídeo, que mostra de pessoas que se adaptaram às dificuldades, às lutas que tiveram, fatalidades que aconteceram com elas, mas que não paralisaram elas, para que você possa sair daqui inspirado, amém? Glória a Deus, vamos lá. Quanta vida pode haver numa vida só? Já se perguntou alguma vez? Você vive quando apenas abre os olhos e respira. Ou quando não perde aquela chance. Vive quando larga tudo e começa uma nova ideia. Quando consegue começar de novo. Vive para ser maior. Indo mais longe, vive mais tempo.
Porque mais importante que chegar é a vontade de partir. Você vive quando sai de casa sem blusa e vem o frio. Quando acha que vai chover e faz calor. Vive quando desses pequenos enganos ainda tira um sorriso e o dá de presente. E assim fica mais cheio de motivos para viver. Você vive quando entende que vive melhor quando vive junto. E aí compartilha, divide, cuida. Você vive quando conhece aquela pessoa e por ela cruza as ruas e os continentes. Vive quando nunca cruza os braços. Você vive quando um se torna dois e vocês viram três e ficam cheios de uma vida totalmente nova. Vivemos quando redescobrimos o amor próprio, o amor ao próximo. Tem gente que vive só quando o sapato aperta. Outros só quando os pés saem do chão. Tem gente que vive para mudar o mundo. E tem aquele que gostaria de mudar tudo só para não mudar nada e viver ali, quietinho. Tem gente que espera pela vida. Tem gente que vive correndo atrás dela. E tem aqueles que a criam em cada respiração, no suor e no sangue, nos sonhos que jamais deixam morrer. Você vive quando entende que viver é ser este movimento que nunca para. Porque afinal, no dia em que ele, enfim, parar, você já não precisa mais se preocupar com a vida. Sabe qual é o nome desse vídeo? O nome do vídeo? Chama-se A Vida que Você Escolheu. O nome do vídeo. Se digitar isso no YouTube, vai aparecer esse vídeo. Não parece uma coisa muito louca esse vídeo ter esse nome? Porque você acha que algum deles escolheram ter a deficiência que eles possuem? Mas sabe por que chama esse nome? Porque é a vida que eles escolheram ter diante da dificuldade que a vida lhe impôs. A vida que você escolheu. Eles escolheram não ficar se lamentando, chorando, se sentindo incapaz, ou pesando o coração, colocando culpa em Deus diante das lutas que eles atravessaram, as dificuldades que eles passaram. Eles escolheram se superar. Eles escolheram ser vitoriosos.
Eles escolheram prosseguir com a vida. E eu queria que, em nome de Jesus, você saísse daqui com esse pensamento. Talvez as coisas não estão da maneira que você queria que estivesse, mas não deixa isso te paralisar, meu irmão, minha irmã. Não deixa isso te paralisar. Que você possa sair daqui com um coração muito grande, confiante, que com Deus ao seu lado pode ser um exército de milhares de pessoas e for só você. Se Deus está com você, vai ser a vitória de um homem só. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Glória a Deus! 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 Queria que a gente tivesse aquele nosso tempo tão gostoso da gente poder refletir um pouquinho da palavra antes da gente ir embora. A gente já está terminando, mas eu queria que você pudesse olhar um pouquinho para você, diante daquilo que foi ministrado. Não sei como você se encontra, eu creio que Deus já mudou seu coração, eu creio nisso, amém? Creio nisso, mas talvez você chegou aqui de forma diferente e o milagre aconteceu aqui, agora. Não foi porque o pastor François falou, foi porque o Espírito Santo de Deus que está aqui, Ele nos convence. E eu creio na ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu creio que você já mudou, que Deus já transformou. Mas tem coisa que você não pode esquecer. Em nome de Jesus, tire a reclamação da sua vida, a terceirização do seu problema, a culpa para as pessoas para justificar o seu erro. Assume as circunstâncias da sua vida. Em nome de Jesus. Tenha um medo moderado. Tenha medo sim, mas não deixe que o medo te paralise. Em nome de Jesus, pensa nisso. Tenha bom ânimo, busque um ânimo, não nas pessoas ou na circunstância, busque um ânimo no Senhor. E se alguma fatalidade já aconteceu e não dá para mudar a história, não deixa que as circunstâncias de uma falsa derrota possam te paralisar. Que você possa continuar, que você possa escolher viver. Que você possa escolher fazer dentro da sua limitação, fazer aquilo que Deus está pedindo para que você faça. Para de achar que você não pode, que você não consegue. Em Cristo nós podemos tudo. Nós podemos todas as coisas. O apóstolo Paulo, quando ele diz isso, que ele podia todas as coisas naquele que lhe fortalece, ele não estava falando que ia ser só vitória, ele está dizendo, eu posso até ser entristecido, eu posso até passar por dificuldade, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vê o texto anterior, ele só fala de coisas ruins, mas ele falando assim, ó, e tudo isso eu consigo superar, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Em nome de Jesus, eu não sei como você entrou, não sei como você está, não sei como você chegou aqui, mas posso dizer com toda a propriedade para você, meu irmão, você pode todas as coisas diante dessa dificuldade, se Deus está com você, porque nele nós podemos avançar, nós podemos levantar nossa cabeça, nós podemos ser vitoriosos, a gente pode dar continuidade na nossa vida, a gente pode parar de minimizar o nosso potencial em Deus, e parar de achar que nós não podemos nada, que nós somos um patinho feio. Não, irmão, você é uma pedra preciosa nas mãos do Senhor. Você é tudo aquilo que Deus precisa para que uma grande obra da parte dEle possa acontecer aqui na terra. Você é plano do Senhor. Você não está aqui por acaso. Não é porque uma vez tua mãe teve relação sexual com alguém que talvez ela nem sabe quem era e veio você. Não. Deus planejou você. Deus, Ele amou você desde o dia que você estava no ventre da sua mãe. E Ele está dizendo hoje para você que você não tem mais que ficar se lamentando e prendendo e segurando para que você não avance, para que você não vença, para que você não cresça. Em nome de Jesus, entrega tudo isso para o Senhor e escolha ter uma vida que vale a pena ser vivida. Vale a pena. Escolha ter uma vida que você possa ser, em nome de Jesus, indiferente da circunstância que você está passando, que você possa conseguir vencer. Em nome de Jesus, esse Deus poderoso de Gideão é o Deus que está aqui nessa noite. É o Deus que está dizendo que você vai ser vencedor, mesmo que você esteja só. Porque a única pessoa que você precisa para vencer e superar as lutas e dificuldades é Ele. E Ele está aqui.
Abre seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Entrega para Ele a sua luta, a sua dificuldade. Para de se lamentar, de chorar, para de se entristecer. Em nome de Jesus, escolha ter uma vida diferente, assim como essas pessoas que aqui no vídeo foi passado. Escolha ter uma vida que vale a pena, uma vida focada em vitórias, em superação, onde Deus vai na frente, vai abrindo caminho para que a gente possa conquistar tudo aquilo que Ele tem para nós. Que Deus possa ministrar muito no seu coração nessa noite. Grave essa palavra no seu coração. Eu saio daqui diferente de como eu entrei, com certeza, com certeza. Às vezes, diante de todas as lutas, dificuldades que nós passamos, nosso coração vai se entristecendo, mas eu louvo ao Senhor por essa palavra, porque eu sou o primeiro a ouvir ela nessa tarde, quando Deus me falou, e agora eu estou novamente ministrando ela, e Deus está ministrando ao meu coração, e eu vou sair daqui como vencedor e não como derrotado. E que você possa sair daqui assim também, irmão. Que você possa sair daqui como vencedor, não mais como derrotado. Que você possa sair daqui cheio da presença do Espírito Santo. Que você possa sair daqui com a certeza que no mundo a gente vai ter aflição, mas que a gente tem bom ânimo, porque Ele venceu ao mundo por nós. Ele venceu o mundo por cada um de nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nome de Jesus. Que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Pai querido, nós queremos entregar nas Tuas mãos esse culto de louvor e adoração ao Teu nome. Ó Pai, nós queremos entregar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor falou e que o Senhor agiu poderosamente nessa noite. Nós queremos dizer que é o Senhor que cuida de nós, e nós temos muitas coisas para poder agradecer a Ti, Senhor. Obrigado pelo Teu cuidado tão especial de poder trazer cada um de nós para esse culto de louvor e adoração ao Teu nome, de poder ser ministrado com essa palavra e de entender que nós vamos continuar vivendo, nós vamos continuar avançando, que não vai ter nada que possa nos paralisar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós de forma tão tremenda. Eu creio, Pai, que muitos milagres aconteceram aqui nessa noite. Eu creio, Pai, que muitas pessoas, o Senhor mudou a maneira de ver, porque estava olhando com os olhos naturais, e o Senhor está fazendo cada um de nós nessa noite a olhar para as circunstâncias com os olhos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, não importa a circunstância, não importa o momento, não importa aquilo que aconteceu, Pai, em nome de Jesus, nós vamos continuar vencendo. Oh, Pai, nós vamos ser, não importa se alguém está conosco ou não, o que importa é que o Senhor está com a gente.
E assim como o Senhor disse para Gideão que ele seria vencedor, a vitória viria de um homem só, porque basta somente o Senhor na nossa vida para que nós possamos vencer. E nós cremos nessa noite que o Senhor nos concedeu o entendimento, ó Pai, e tem agido nas nossas vidas para que a gente possa compreender e viver isso, viver a Tua palavra, Senhor. Dá tempo novo para a gente, dá um tempo de a gente vencer, da gente avançar, não de retroceder. Conceda vitória para cada um de nós, ó Pai. Nós Te louvamos e nós Te engrandecemos, nós Te exaltamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu profetizo na sua vida uma semana de vitória, uma semana de grandes realizações. Chega de derrota, chega de choro, chega de pranto. Que você possa olhar para cima e que possa entender que o nosso socorro vem do Senhor. Uma semana de vitória para cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá um abraço no seu irmão. Profetiza a bênção em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, traz no gasofilácio. Deus abençoe, vai na paz, em nome de Jesus. A morte não te